Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. O primeiro grupo de protozoários que nós vamos conhecer é o grupo dos mastigóforos. E por que eles são chamados de mastigóforos? Qual é a característica que eles têm em comum? Bom, todos os protozoários que estão incluídos nesse grupo possuem uma estrutura que é chamada de flagelo. E o flagelo pode ter diversas funções. Por exemplo, nos protozoários que são livre-natantes, a principal função do flagelo é a função de locomoção. Bom, como eles são livre-natantes, vocês já podem imaginar que essa locomoção é a natação, ok? Então, esses protozoários vão bater o flagelo e, através do batimento desse flagelo, os protozoários vão se locomover. Mas existem também protozoários que são sésseis. Os protozoários que são sésseis são protozoários que estão fixos em algum lugar, como por exemplo, este protozoário que eu vou desenhar aqui para vocês, que é um coano flagelado. Por que ele recebe esse nome de coano flagelado? Porque os coanoflagelados possuem aqui, uma espécie de funil, e daí o nome do grupo, coanoflagelados. Esse funil envolve justamente o flagelo desses protozoários. Qual é a função do flagelo no caso deste protozoário, que é um protozoário que fica fixo em um determinado local? Bom, quando o protozoário bate esse flagelo, ele promove uma circulação de água. Água que vai circular e entrar dentro desse funil. E a água está cheia de nutrientes que serão então absorvidos por este protozoário. Ou seja, o batimento do flagelo aqui, nesse caso, tem a função de capturar o alimento. E tanto os protozoários livre-natantes quanto os protozoários sésseis são encontrados tanto no mar quanto em água doce, ok? Mas os protozoários também podem ser parasitas. E quando eles são parasitas, eles vivem no interior de outros organismos. Um exemplo que eu posso mencionar para vocês é o protozoário conhecido como Trypanosoma cruzi. Este é o protozoário causador da doença de Chagas, doença que vocês vão estudar lá nas nossas aulas de parasitologia. Nesta aula, o que eu quero mostrar a vocês são as 3 formas que o Trypanosoma cruzi pode assumir. A primeira forma é uma forma arredondada e possui uma estrutura aqui interior que é chamada de rizonema. Qual é o nome dessa forma? Essa é a forma amastigota do Trypanosoma cruzi. Essa forma, pessoal, é encontrada no interior das células musculares e também de células nervosas do hospedeiro vertebrado, no caso, o homem. E vocês podem observar que essa forma não apresenta um flagelo exposto. Uma segunda forma é chamada de epimastigota. Na forma epimastigota, nós temos aqui o núcleo da célula. Vamos lembrar que todos os protozoários são unicelulares. Aqui nós temos uma estrutura que é chamada de cinetoplasto. O cinetoplasto é uma grande mitocôndria. E saindo aqui bem próximo do cinetoplasto, nós temos o flagelo. E qual é o nome dessa forma? Essa é a forma epimastigota do Trypanosoma cruzi. Onde ela é encontrada? Essa forma é encontrada no intestino do hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro. Mas eu disse a vocês que o Trypanosoma cruzi apresenta 3 formas diferentes. Qual é a terceira forma? A terceira forma é esta aqui. Aqui o cinetoplasto é arredondado, nós temos também o núcleo e o flagelo forma uma estrutura muito interessante que é chamada de membrana ondulante. Neste caso também,
É uma estrutura que vai auxiliar na locomoção dessa forma do Trypanosoma cruzi. Qual é o nome dessa forma? Este aqui é o tripomastigota. Essa forma é encontrada no sangue circulante do hospedeiro vertebrado e também nas fezes do barbeiro. E no caso da doença de Chagas, é justamente a partir das fezes do barbeiro que nós somos contaminados, que o hospedeiro vertebrado, que é o homem, é contaminado, ou seja, esta é a forma infectante do protozoário Trypanosoma cruzi. Outros protozoários que vocês também vão conhecer são a Giardia lamblia, causadora das giardíase, a Leishmania brasiliensis, protozoário responsável pela leishmaniose, Trichomonas vaginalis, que provoca infecções no aparelho genital feminino, e existem também protozoários que são mutualísticos, como, por exemplo, os protozoários do gênero Triconinfa, que vivem no túbulo digestório de cupins e baratas. Bom, pessoal, mas esses protozoários, principalmente os protozoários que causam doenças, vocês vão conhecer nas nossas aulas de parasitologia. Então, fiquem conosco. Na próxima aula, nós vamos conhecer um outro grupo de protozoários, o grupo dos protozoários ciliados. Até lá!